verdade, não tem jornalista contra os evangélicos no país. Pode ter em todos os lugares um indivíduo ou outro que seja contra a religião de outros indivíduos, mas os jornalistas em geral, eles não são contra os evangélicos, eles são contra uma outra coisa que eu vou te dizer enquanto ele vai falando aí, ó. Preste atenção. Por que somos odiados? Não vou falar de questões espirituais. Nós somos odiados porque os evangélicos, nós somos o grupo social de maior apoio ao presidente Bolsonaro. Como eles odeiam Bolsonaro, eles odeiam tudo que apoia Bolsonaro. Então, primeiro, ele fala uma verdade que é tão verdade quanto falsidade. Os jornalistas, eles não têm odiado os evangélicos porque os evangélicos defendem Bolsonaro. Eles têm odiado uma parte dos evangélicos que não vê o absurdo que o Bolsonaro é. Porque se você, como filho ou filha de Deus, prefere acreditar que o senhor presidente da República é um homem colocado lá por Deus, o próprio Deus não gostaria que você transformasse isso em idolatria. O que é idolatria? Deus colocou lá, então eu vou adorar aquilo lá, tudo que ele faz deve ser de Deus, porque se Deus o colocou lá, então ele está de acordo com Deus, o que é uma falácia, que é uma primeira falsidade. Porque quando você recorre todas as escrituras, quando você percorre todas as escrituras, você vai vendo que, principalmente no Antigo Testamento, muitos homens foram colocados por Deus na autoridade do povo, mas eram homens que não faziam parte do conselho divino. Né? Alguns foram colocados por categoria. Por exemplo, Deus criou o sacerdócio em Israel a partir da família de Arão, irmão de Moisés. Logo, todo descendente de Arão era colocado lá por Deus. Deus colocou os reis em Israel a partir do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Logo, todos os reis, a dinastia davídica, era colocada lá por Deus. Mas olha só a diferença. O fato de um cargo ter sido instituído por Deus não coloca os indivíduos como procuradores divinos, né? Porque Deus sempre levantava profetas para confrontarem tanto os sacerdotes, sacerdócio instituído por Deus, quanto os reis instituídos por Deus. Então, se o Bolsonaro foi colocado lá por Deus, eu tenho dito em vídeos anteriores, assista aí no meu canal, ele foi colocado lá por Deus sim, como um desejo ensandecido, teimoso, às vezes até crédulo dos evangélicos que acham que o Bolsonaro vai proteger a gente de uma coisa que ele jamais vai resolver, porque o Bolsonaro, antes dele se tornar um presidente da República, ele era um deputado assim, na melhor das hipóteses, aproveitador e abusador do dinheiro público. É porque os evangélicos conheceram o Bolsonaro de 2018 para cá. Eu, pelo menos, acompanho o Bolsonaro desde 2009, 2010, 2011, aquele deputado horroroso que era uma vergonha na Câmara Federal. E como que um crente que conhecia esse cara desde as suas origens iria achar mesmo que Deus ia tirar do seu conselho um homem como Bolsonaro para colocá-lo sob a presidência do Brasil? De modo que, se eu como cidadão posso respeitar o Bolsonaro como colocado lá por Deus, eu como cidadão só tenho um respeito ao presidente Jair Bolsonaro. É nunca deixar de apontar o mau caráter que ele é. Como Isaías fez com os reis dos seus dias, como Jeremias fez com os reis dos seus dias e sacerdotes de seus dias. Então, não tem essa história de começar a adorar alguém porque Deus o colocou lá, não. Deus o colocou lá, no caso de Bolsonaro então, Deus o colocou lá no sentido de que ele foi eleito democraticamente, os crentes preferiram elegê-lo do que eleger alguém que supostamente seria um comunista que ia fechar a igreja. Eu nunca vi comunista fechando igreja nesse país, mas as pessoas têm essas mentiradas todas. E aí os evangélicos agora estão adorando um ídolo, fizeram para si um ídolo, porque o homem zomba da cara da população, o homem está jogando a população à morte, o homem age como um procurador do anjo da morte, promovendo políticas genocidas, né? Porque, como disse o Átila Yamarino, há duas formas de alguém ser genocida. Uma é você pegando uma multidão e empurrando-a do alto de um prédio de 20 andares, e aí você está matando diretamente. Mas há maneiras mais elegantes de matar, como a que pratica o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua trupe, e o próprio Silas Malafaia, que o apoia nisso. Como que é? É você dar uma mochila para a pessoa e falar assim, pode pular do avião que tem um paraquedas aí dentro. Aí o cara pula do avião, o paraquedas não abre e o morticínio é imenso. É isso que está acontecendo no Brasil por esses dias. Porque
Deus colocou o Bolsonaro na presidência, se é assim que você prefere acreditar, tanto quanto Deus colocou Jeroboão nas 10 tribos de Israel, e aquele homem fez um desastre. Então, é claro que eu não tenho o poder de tirar Bolsonaro de lá, mas eu e você não precisamos perder a razão e virar idólatras de alguém que Deus colocou lá. Deus colocou lá, tanto quanto Deus tem me dado vida e tem te dado vida. E aqui eu não sou nenhum coré fazendo uma sedição, falando, ai, todos somos ungidos do Senhor, movido de inveja, né? Porque ele estava com inveja de Moisés, o Coré lá em Números, né? A gente vai ver isso. O que eu estou falando aqui é bem diferente. Eu estou dizendo que Bolsonaro merece o nosso respeito como presidente da República, mas o respeito a um homem que usa a coisa pública para impor os seus desejos pessoais numa democracia, o único respeito que a gente pode dar a esse homem é confrontando-o. Ninguém precisa fazer atentado contra Bolsonaro, ninguém precisa matar Bolsonaro. Ele está sendo confrontado pela via da legalidade. O Supremo está se posicionando, graças a Deus, porque se Bolsonaro é autoridade instituída por Deus, os outros poderes da República também são autoridades instituídas por Deus. Ou seja, é desse conjunto todo que os jornalistas não conseguem gostar, e eles estão de parabéns. Parabéns a todo jornalista que não consegue gostar de ver evangélico defendendo as obras do diabo na pessoa do presidente da República. Entendeu? Continuemos. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.